Carta de Paulo à igreja situada na cidade de Roma, onde por coincidência é a capital da Igreja Católica, o Vaticano. E certas coincidências eu creio que não são só coincidências. Amém, meus irmãos? Assim diz a palavra de Deus. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela, como está escrito, o justo viverá pela, repita comigo, o justo viverá pela fé. Amém. Esse versículo, escrito por Paulo numa carta à igreja que estava situada na cidade de Roma, a mesma Roma dos dias de hoje, podem se assentar? A mesma Roma dos dias de hoje, a Roma situada naquela época não no estado da Itália, tomado pelo Império Romano. E Paulo nesta carta à igreja de Roma, principalmente no capítulo 1, Paulo ele trabalha um certo ataque a todos os erros encontrados no Império Romano. Paulo começa a falar da devassidão moral daquele local, fala do adultério, da idolatria, do homossexualismo presente em todo o Império Romano. E esse texto, que mais tarde vai servir de base para reformas e para avivamentos, foi escrito num período muito difícil da igreja. Mais ou menos na década 6 depois de Cristo. Já na inauguração da igreja, a igreja já começa sendo perseguida. Debaixo de opressão do Império Romano, o maior império que dominou esse mundo. O império que dominou todo o território em volta do mar Mediterrâneo. Dominou 3 continentes. Uma parte do continente da Ásia, todo o continente europeu, até os países nórdicos e o norte da África. A igreja cresceu debaixo desses impérios. E os judeus oprimindo. Mas essa luta e essa perseguição vai se intensificar no ano 54, quando o imperador Nero, aos 16 anos, é empossado líder máximo do Estado de Roma, do Império Romano. E nesse ano 54 depois de Cristo, Nero, um jovem de 17 anos, mais devasso, o homem louco, desvairado, o homem que as suas obras com 17 anos fazem parecer de grandes assassinos, homens bons, de tão louco que esse homem era. Nero, em alguns anos de domínio do império, Nero manda matar sua própria mãe e manda matar membros da sua própria família. Tamanha era a loucura desse homem. E um dia Nero, nas suas loucuras, querendo renovar toda a capital do Império Romano, a cidade de Roma, ele, numa atitude louca, manda incendiar aquela cidade. E dos 14 bairros que situavam a cidade de Roma na época, 10 foram queimados totalmente. E a história nos conta que em uma semana de incêndio que Roma foi tomada, uma semana de incêndio incessante, esse homem, a história conta que ele ficou tocando lira, enquanto via a cidade perecer debaixo de chamas. E meus irmãos, imagina que se hoje uma chama acomete um local, é um trabalho gigantesco para se apagar. Imagine naquela época, uma semana de incêndio. E só apenas 4 bairros restaram daquele incêndio. Então Nero bola uma ideia e pensa, porque desses 4 bairros que sobraram, era onde habitavam os cristãos e judeus. Então Nero pensa, vou colocar a culpa em quem? Desse incêndio? Nos cristãos. E dá certo. E ali começa uma total perseguição à igreja de Cristo. Uma perseguição incessante, em que tantos cristãos são mortos nesse período, que alguns historiadores como Barclay chegam a dizer que faltou madeira em Roma para crucificar tanto cristão. Era tanto cristão crucificado que faltou madeira em Roma. E não para.
No ano 70, devido a rebeliões na cidade de Jerusalém, para se cumprir aquilo que Jesus Cristo já havia dito, a destruição da cidade de Jerusalém. O comandante Tito sitia aquela cidade e invade a cidade de Jerusalém. E acontece um dos maiores massacres da história da humanidade naquela cidade. Milhares de cristãos e judeus são massacrados na cidade de Jerusalém. Foi tanta desgraça que a história conta que os soldados romanos jogaram sal em cima dos mortos e na terra para que não houvesse mais nenhum tipo de plantio. A perseguição à igreja era muito grande nessa época. E em 70, nesse mesmo ano, um outro imperador toma o comando do maior império do mundo, Vespasiano. E nesse ano que ele toma o poder do maior império do mundo, ele inaugura um dos maiores sítios de horror que a humanidade já viu, o Coliseu de Roma. Aquele estádio que está na cidade de Roma, faltando uma parte, aquele ali é o Coliseu, é o anfiteatro romano. E em 100 dias de inauguração e comemoração àquele anfiteatro romano, mais de 10 mil cristãos são mortos naquele local. Cristãos foram envoltos em pele de animais para serem devorados pelos leões. Foram lançados com crianças, mulheres, filhos, para que os gladiadores viessem a brincar e dar espetáculo para aquele povo ensandecido. E para piorar, em 86, um outro imperador, pior ainda, conhecido como Segundo Nero, que aclamava para si o título de Deus. Ele toma a posse do Império Romano. E foi ele, provavelmente, que colocou João naquela ilha de Patmos. E João vai falar no Apocalipse que ele foi para aquele local, porque estava pregando o Evangelho. Mas, meus irmãos, antes de chegarmos ao ponto central dessa mensagem, com total perseguição em cima da igreja, quando parecia que estava tudo perdido, João, o último representante apostólico daqueles tempos, era o último apóstolo vivo. Todos os outros já tinham sido mortos pelo martírio e pela perseguição da igreja. João, naquela ilha, quando tudo parecia perdido e quando todas as portas desse mundo estavam fechadas, Deus abriu uma porta para João nos céus. Meus irmãos, eu venho dizer nesta noite que aquilo que parece impossível aos teus olhos e aquilo que parece que está fechado, a solução vem do nosso Senhor. Aquele que tem todos os principados e poderes em tuas mãos. A porta se abre, João. E a igreja continua vencedora. Debaixo de perseguição, a igreja continua marchando, vitoriosa e pregando o evangelho no maior império do mundo. A perseguição não parou a igreja. Nada tem poder para parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas quando tudo parecia perseguição atrás de perseguição, mesmo assim o evangelho crescendo de Jesus Cristo, no ano 300, o imperador Constantino toma o comando do maior império do mundo. E o que parecia o final e um descanso para o povo de Deus, porque nesse mesmo ano 300 depois de Cristo, a história diz que houve um edito, o edito chamado Edito de Milão, quando o povo cristão passou a ser aceito pelo Império Romano. Mas, meus irmãos, uma coisa eu aprendo com a história dos reformadores, com a história da Bíblia, é que nesta terra, quando tudo parece muito calmo, é porque vem bomba por aí. Meu irmão, nunca baixe a guarda. Enquanto nós estivermos aqui, peregrinando nessa terra que não é nossa, não haveremos descanso, é guerra, até o dia que estaremos com o Senhor nos ares. Lá acabará a guerra. Não abaixe a guarda. Pai, mãe, não abaixe a guarda na tua casa. Não abaixe a guarda no teu trabalho. Não abaixe a guarda na tua escola. Enquanto estivermos aqui, é luta atrás de luta. Mas pelo menos o Senhor Jesus Cristo já declarou vitória para o seu povo. E o que parecia que haveria descanso no ano 300, o Estado se une à igreja, começa a conhecida Igreja Católica Romana. Mas, meus irmãos, nós temos que aprender que a maior perseguição que o povo de Deus sofre não é física, não é pela espada.
A maior perseguição não é a espada, mas é a palavra de Deus deturpada. Porque o homem, ele pode tocar no corpo físico, mas Cristo é o Senhor do corpo imortal e Ele trará com Ele na sua volta. Então a morte não abala o povo de Deus. Tanto que a Bíblia e os apóstolos não tratam muito sobre a morte do corpo, mas eles vão tratar sobre o quê? Desvio da palavra. Meu irmão, isso não é problema para a igreja. Para o crente, morrer é lucro. Vai estar com o Senhor. Uma imagem que muito me marcou nesses dias foi do pastor na Arábia Saudita sendo morto e morreu rindo. Aí você entende o que Paulo falou, que para mim morrer é lucro. Meu irmão, para o povo de Deus morrer é lucro. Por quê? Porque ele vai estar com o Senhor nos ares. Vai estar com o corpo na sua volta glorioso, incorruptível. Para nós, a morte é lucro. Mas como eu disse, a pior perseguição da igreja não é a espada, mas é o erro doutrinário. Paulo trabalha diversas vezes nas suas cartas o problema do desvio doutrinário. Fala com Timóteo, um jovem bispo. Timóteo, cuidado com os falsos ensinamentos. Fala para Tito. Fala nas suas outras cartas a Corinto. Cuidado com os falsos ensinamentos. Porque, infelizmente, esses falsos ensinamentos têm poder de desviar o povo de Deus. E o que parecia descanso não era. A igreja católica apostólica romana é fundada. E ali começa um dos piores momentos na história da humanidade. O Império Romano cai e a Igreja Católica permanece, dominando, a época da história chamada Idade Média. Foi a idade ou Idade das Trevas. A Igreja Católica comanda o mundo nesse período, mais ou menos de 600 na sua fundação mais forte, até o século XVI, que vem a Reforma Protestante. E nesse comando absurdo da igreja, muitas coisas são deturpadas. A autoridade papal é elevada a, como estudamos hoje de manhã, a níveis extremos. O Papa comandava os reis da Europa. Tanto que na coroação dos reis, quem colocava a coroa na cabeça do rei era quem? O Papa. Tamanho era o poder político daquele homem. Mas, meus irmãos, do mesmo jeito que aconteceu na época de Paulo, na época de João, aconteceu na época de Lutero. Porque Deus, ele não desampara o seu povo. Quando tudo parece que está perdido, ele aparece com a solução. Meu irmão, a solução para o teu problema, a solução para a tua vida, a solução que tu quer, não vem do político, não vem do teu patrão, não vem da presidência. A solução vem de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E a solução veio para Paulo. A igreja precisava de um missionário. O que acontece na estrada de Damasco? Paulo cai do cavalo e vê Jesus. E a frase, vamos dizer assim, épica, histórica, é o quê? Jesus falando para Paulo o quê? Por que me persegues? Para João na ilha de Pátimos, a igreja com o seu último apóstolo precisando de uma mensagem, que é a carta do Apocalipse, Jesus aparece a João na ilha de Pátimos e fala, escreve o que vês, envia. E mais à frente, quando o povo de Deus estava na idade das trevas, a época de total escuridão espiritual que a igreja católica botou o mundo antigo, o mundo da Idade Média, Jesus Cristo aparece a um homem. Esse homem se chama Martinho Lutero. Martinho Lutero, em Roma, na cidade de Roma, subindo as escadarias onde supostamente Jesus esteve. A história conta que Martinho Lutero escuta uma voz como de trovão. A gente sabe de quem é essa voz de trovão. E ele diz assim, na história, que ele escutou a voz dizendo, o justo viverá pela fé. Esse foi o primeiro contato de Lutero com esse versículo, depois que ele veio estudando, mas o primeiro foi em Roma, a cidade para onde foi escrito esse capítulo, escrito, o justo viverá pela fé. Ele escuta, o justo viverá pela fé. A solução de Deus mais uma vez apareceu. Deus não desampara o seu povo.
Em todas as épocas, em todos os períodos, em todos os continentes, Deus nunca desampara o seu povo. E mais uma vez Deus vai mostrar o seu poder. E começa com Lutero, um jovem monge que vivia atormentado por não conseguir entender a salvação. Lutero chega a dizer que tinha ódio de Deus, porque ele via Deus como um juiz que só queria matá-lo. E esse homem ouve Jesus Cristo falar com ele. Depois, no seu monastério, vai estudar a Bíblia. Começa a estudar a Bíblia. E ali ele começa a ver. E onde estava trevas, começou a ter luz. Lutero começa a fazer a reforma na Alemanha. E nessa reforma, várias e várias consequências se tomam. A Inglaterra, de um país extremamente, que ainda na época estava pobre, se torna uma das maiores potências do mundo. Meus irmãos, por que eu venho falar isso? Porque temos visto há algum tempo muitas pessoas falando que onde o Evangelho de Jesus entra, não há necessidade de mudança. Me desculpe se você acredita nisso, eu não vejo isso na história. Lutero, quando fez a reforma na Alemanha, um país pobre, que o analfabetismo era quase de 99% da população. Quando Martinho Lutero termina a sua vida, quase todos os camponeses já sabiam ler. João Calvino, em Genebra, a grande cabeça pensante e continuadora da reforma protestante. Quando esse homem termina de fazer a reforma naquele local, a história nos conta que em Genebra não existia mais um mendigo nas ruas. A história nos conta que Genebra começou a ter ensino público de qualidade, porque nessa época só quem estudava era do clero e da monarquia. A história conta que nesse período a economia de Genebra subiu, o povo vivia em qualidade de vida. Meu irmão, onde o Evangelho de Jesus Cristo entra, ele traz modificação. Onde o Evangelho de Jesus Cristo entra, ele traz transformação. Meu irmão, a solução para esse país não está em político X ou B. A solução desse país que está em Jesus Cristo de Nazaré. Esse país vai melhorar quando se voltar para Jesus Cristo. Esse país vai ser transformado quando se voltar para Deus. Esse país vai se transformar quando se voltar para as Escrituras. A reforma protestante mostrou que onde o Evangelho de Jesus Cristo entra, abunda a graça de Deus. Cumprindo-se o que Paulo falou em Romanos: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E começa a mudança em toda a Europa. A Europa, onde existiam ditadores, começa a se caminhar para a democracia. Na época que o Império Romano, com a Igreja Católica, dominava, a idade média das pessoas não chegava aos 40 anos de idade, meus irmãos. A história nos conta que as mulheres da época, com 20 anos, já pareciam ter 60. Com 25 anos, já não tinham nenhum dente na boca. Mas quando a reforma protestante entra levando o Evangelho de Jesus Cristo, a transformação que é poder de Deus, aquele lugar foi transformado. Onde existia miséria, começou a ter fartura. Onde existia desigualdade, começou a ter igualdade. A Suíça foi conhecida na Idade Média como um dos países mais igualitários do mundo. E é só vermos até hoje quais são os países com melhor desenvolvimento. São os países nórdicos, onde houve a maior força da reforma protestante. Dinamarca, Suécia, Suíça. Onde o Evangelho de Jesus Cristo entra, há transformação. Zwinglio, na Suíça, trabalha com a reforma protestante, pregando o Evangelho, mostrando os erros da igreja católica. E aquele lugar também é transformado. Zurique se torna um dos melhores lugares do mundo medieval, passando para o mundo moderno para se viver. Meus irmãos, e esses homens mostraram, como o pastor Paulo disse hoje muito sabiamente, não é necessário mais fazer nova reforma. O que já foi feito no passado. Basta agora seguirmos isso. Esses homens mostraram no passado a consequência de se seguir a Jesus Cristo fidedignamente, de seguir as suas Escrituras. Esses homens mostraram qual é a recompensa e a consequência da fidelidade a Jesus Cristo pelas suas Escrituras. E meus irmãos, depois de Calvino, Lutero, os homens que trouxeram a reforma na Europa, outros movimentos apareceram com John Wesley, George Whitefield,
que foram os grandes avivamentos que começou na Inglaterra. E depois passando para o segundo grande avivamento da história com Charles Finney e Dwight Lyman Moody. E meu irmão, eu começo a perceber e percebi no estudo da história da igreja que, meu irmão, eu vejo ultimamente se falar nas canções que tocam por aí falando sobre avivamento. Eu creio que não sou só eu, quem ouve também se fala muito de avivamento nas músicas. Creio que não sou apenas eu. Mas, meus irmãos, eu venho trazer isso antes de começar. É que, sem reforma teológica em nossas vidas, sem trazer a verdade das Escrituras para a nossa vida, não há avivamento. Porque o Deus que trouxe o avivamento à Inglaterra e aos Estados Unidos com seus homens, só trouxe o avivamento quando aquele povo se consertou nos caminhos do Senhor. Deus, ele não se manifesta no meio da mentira, porque ele é a verdade. Meus irmãos, nós estamos nos perguntando por que muitos dos nossos cultos, eu falo em termos não só do Rio de Janeiro, mas eu vi algumas pesquisas falando sobre isso, que os cultos não são mais os mesmos. Será por que Deus não tem se manifestado com tanto poder como se manifestou em Los Angeles, na Rua Azusa, onde começou o pentecostalismo? Por que será que nós não estamos tendo avivamentos como o de John Wesley, que a história diz que na Inglaterra, de cada 6 casas que haviam na Inglaterra, uma era um prostíbulo. Mas quando esse homem faz o avivamento, tudo isso muda. Dwight Lyman Moody, quando faz o grande avivamento nos Estados Unidos, a história nos conta que no domingo as igrejas estavam vazias e os estádios cheios. Parece um pouco, né? Mas a história conta também que quando esse homem começou a pregar o evangelho de Jesus Cristo certo, os estádios estavam vazios e as igrejas cheias. Onde Jesus Cristo entra, há mudança. E não tem avivamento, meu irmão, enquanto não houver verdade. Não vai haver avivamento enquanto continuarmos cantando músicas que decretam vitória, botam Deus na parede, tratam Jesus Cristo como trampolim para a vitória. Não vai haver avivamento enquanto não nos colocarmos direitos na palavra de Deus. Não há avivamento enquanto não houver reforma teológica. Não há avivamento enquanto o homem é adorado. Só há avivamento quando Jesus Cristo é adorado. Precisamos, a igreja precisa voltar ao que esses homens falaram, que é o que os apóstolos pregaram. Vemos claramente a igreja evangélica que saiu da igreja católica praticando obras da igreja católica. Vemos a volta de apóstolos, homens se dizendo deuses. Vemos até hoje o Papa, esse novo Papa, e Pastor Paulo, até hoje eu lembro do Senhor quando eu vejo esse Papa novo. Não nesse sentido. Vou explicar, irmão, calma. Porque quando esse Papa foi empossado, quando o Papa anterior pediu para sair, o Senhor, até hoje eu lembro disso, no carnaval o Senhor olhou para mim e falou assim, eu nunca mais me esqueci disso. Não havia ainda escolhido quem seriam os candidatos ao papado. Só haviam falado que o Bento XVI tinha saído. O Senhor olha para mim e fala assim mesmo, do nada. Vitor, oi. Esse Papa que vai entrar aí, vai ser todo liberal. Na época não tinham colocado nem os candidatos ainda, irmão. Só tinha saído o Bento. Não tinha Papa, não. O Pastor Paulo olha para mim e fala, Vitor, esse Papa que vai vir vai ser todo liberal. Aí eu olhei para o Pastor Paulo, falar o quê? Acertou, mano. Fala, pastor, que eu vou ser um grande pregador em nome de Jesus. Ele acertou. E vemos esse Papa até hoje ainda ser admirado por evangélicos. Esse Papa tem deturpado a palavra de Deus. Tem falado que Adão e Eva eram mentira. Tem dito que Jesus aceita o homossexual do jeito que ele é. Tem deturpado as escrituras sagradas. E vemos crentes evangélicos ainda curtindo ainda. Ainda há necessidade de, se queremos avivamento,
precisamos entrar em conformidade com Cristo. Ele procura aqueles que adorem em espírito, mas que também o adorem em verdade. Para de compartilhar essa imagem de Facebook que Deus aceita do jeito que eu sou. Ele quer ser adorado do jeito que Ele quer. Ele quer que você pregue o que Ele é de verdade. Ele não aceita a mentira. A mentira é do diabo. E a reforma veio para trazer a verdade. Nas trevas, a verdade iluminou com a reforma protestante. E começa. E o segredo, meus irmãos, para o avivamento, para aquela vinda especial de Jesus Cristo mudando tudo, mudando igreja, sociedade. O segredo para a reforma esses homens deixaram. E o segredo para a reforma ficou sintetizado em 5 ensinamentos basilares da reforma do século XVI. Que são o quê? Os 5 solas da reforma protestante. Esses são os 5 pilares que guiaram o ensino desses homens nesse tempo de combate às heresias. E o primeiro pilar que esses homens pregaram é o pilar somente as sola escritura no original. E por que esses homens falaram sobre o sola escritura? Que Paulo vai falar em 2 Timóteo 3,16, que é inspirada por Deus, e Paulo vai usar uma palavra ali muito forte no grego, que é o telpiteutos. Ela veio soprada da boca de Deus, ela veio das entranhas de Deus, a palavra de Deus, que é pronta para redarguir, é pronta para corrigir, é pronta para fazer um homem perfeito em obras. Por que esses reformadores foram falar da palavra de Deus? Porque temos que entender que nessa época aqui não é muito diferente. A palavra de Deus já tinha sido colocada de lado. Os papas mandavam mais do que a palavra de Deus. Os concílios mandavam mais do que a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, uma coisa que eu aprendi é que nada que está oculto um dia não venha se revelar. A mentira que um dia está oculta, Deus vai trazer à tona. E um dia essa mentira chegou a um limite. Por quê? Porque o Papa dizia X e o concílio dizia Y. Ué, vocês são vindos de Deus. O Papa diz X, vocês são Y? Calma aí. Quem é que está mentindo, quem não é de Deus aí? E o povo caiu nessas armadilhas. E vemos hoje, não mais papas e nem concílios fortes no nosso meio, mas vemos homens querendo, com seus achismos, colocar na igreja aquilo que ele acha. E, meu irmão, enquanto a gente estiver tratando a Bíblia com o nosso achismo, não vai haver avivamento. Não há avivamento com achismo. Até hoje eu me lembro de uma situação, pastor Paulo, que eu estava com o senhor na rádio. Perdão, depois de ir na rádio que o senhor estava ouvindo o senhor na rádio. Meu irmão, tem hora que dá nervoso. O senhor sabe o que eu estou falando. Começou a se falar sobre salvação, o tema mais importante da Bíblia, Jesus. Meu irmão, não é só católico, é o nosso meio precisa voltar à essência das Escrituras. Aí o pastor Paulo abre o debate, eu ouvindo. E começa a falar de salvação, o pastor Paulo começa corretamente. Salvação, cujo Armínio, papapá, na linha de Calvino, papapá, amém. Pastor Paulo encerrou, veio o próximo debatedor. E aí, meu irmão, o que você fala de salvação, o rapaz? Aí, o pastor lá, a primeira frase do pastor abençoado de Jesus. Eu acho. Ele acha sobre salvação, não é, mano? Ser pastor de um pastor que acha sobre salvação é um perigo, hein? Aí passou para o segundo. Eu falei, é só um só. Segundo, não sei se o senhor lembra desse evento. O outro pastor foi pegar a Bíblia. Aí, o que você fala de salvação? Aí o outro. Eu acho. Ai, Jesus. Acho, Jesus. Acho no nosso meio. Ainda existe. Aí veio o terceiro. O que o senhor acha, fala sobre a salvação? Ele abriu a Bíblia, imagino eu. Aí o terceiro. Eu acho, aí desliguei o rádio. Não dá, aí não dá. Meu irmão, olha o nosso meio. Pastores respeitados falando, eu acho, sobre salvação. Meu irmão, achismo com a palavra de Deus não tem avivamento. Achismo não entra na Bíblia. O que você acha não interessa, o que eu acho não interessa. O que interessa é o que a Bíblia fala.
O que interessa é o que a palavra de Deus fala. Ela é o princípio de moral e ética da igreja. A igreja deve se enquadrar ao que a palavra de Deus prega e não a palavra de Deus se enquadrar ao que a igreja prega. Vimos na história que quando a Bíblia se enquadra à igreja, tivemos 1000 anos de Idade Média. Meu irmão, não existe acho, é assim está escrito. Jesus Cristo no deserto não falou para o diabo eu acho. Não tem acho na luta nesse mundo. Ele falou para o diabo, assim está escrito. Assim está escrito. E pela terceira vez Jesus fala, assim está escrito. Não tem acho, é assim está escrito na palavra de Deus. A Bíblia é a entidade de moral e ética, o padrão que regula a igreja. Meus irmãos, se uma igreja, um ensinamento não tiver pautado na palavra de Deus, é mentira. E Deus não habita no meio de mentira. A sua verdade deve prevalecer. E meus irmãos, vemos isso hoje. Apóstolos do movimento apostólico tomando conta do nosso meio com achismo. Esses apóstolos americanos enlatados que vêm para o nosso meio. Não quero falar o nome, mas algumas pessoas que estudam sabem do que eu estou falando. Homens que falam coisas que não estão nas escrituras. E você, quando corrige, é dado como chato. Mas não é chato, meus irmãos. Temos que permanecer como Paulo falou. Ali, lutando pela essa verdade. Porque sem ela o povo de Deus não caminha. Sem a palavra de Deus o povo está na escuridão. Sem a palavra de Deus o povo está em trevas. Sem a palavra de Deus o povo está perdido. Sem a palavra de Deus o povo está desnutrido. Sem a palavra de Deus o povo é enganado. Sem a palavra de Deus não há avivamento. Precisamos voltar às escrituras. Somente as escrituras são o padrão. Converso com alguns jovens e me dá tristeza. Quando a Bíblia fala claramente sobre se relacionar com gente fora do povo de Deus. E o jovem acha que sabe mais do que Deus. Jovem, você acha que com menos de 30 anos você sabe mais do que Deus? Aí dá errado, depois diz que não tem pastor. Dá errado porque você é desobediente. A Bíblia é clara quando fala de relacionamento. Mas vemos o povo falar no acho. É porque Deus falou no meu coração. É caramba, hein? Deus fala, está falando, é engraçado. Deus está mentindo agora, né? Porque Deus fala uma coisa na Bíblia e depois ele fala outra. É engraçado, né? Hoje em dia o cara não é crente, está na cara que o cara não é crente. A menina não é crente, mas eu orei a Deus, estou orando há um mês e Deus falou no meu coração. Caramba, amém. Então vai nessa. Vai nessa, irmão. Depois não diz que você não tem pastor, não tem líder, não. Admite que tu foi desobediente. Sola a escritura. Somente as escrituras. Vemos hoje em dia, meus irmãos, invertendo-se os parâmetros da palavra de Deus. Me desculpe, todos sabem aqui que eu sou pentecostal. Creio nos dons, creio em línguas estranhas. Mas tem coisas que não podem ser invertidas. Vemos algumas igrejas. Paulo, quando fala de consagração de liderança, Paulo não fala. Paulo fala de como um líder deve ser, um presbítero, um episcopo. Ele vai falar que ele deve ser o quê? Manejador bem da palavra. Paulo vai falar que ele tem que ser homem íntegro, de uma só mulher. Tem que ser um bom defensor da doutrina. Tem que ser homem sóbrio, não pode ser nécio. Nós temos vendo algumas igrejas. O cara começou a falar em língua estranha. Isso é princípio para ser consagrado. Não é isso que a palavra de Deus fala? Creio em língua estranha, meu irmão. Creio muito bem. Mas não é isso que Deus está falando na Bíblia. Para ser presbítero, para ser líder, tem que manejar bem a palavra da verdade. Tem que manejar bem a palavra da justiça. É somente as escrituras, porque temos vendo esse movimento aí fora, de igrejas sem preparo nenhum. É porque os líderes têm sido empossados dos seus cargos, distante daquilo que a Bíblia fala para ser empossado. Não é isso que Deus mandou. É somente as escrituras. É o que a Bíblia diz. Se não for isso cumprido, não pode. É o que a Bíblia diz. Se não for isso, não tem relacionamento. É o que a Bíblia diz.
Somente as Escrituras são um padrão para o povo de Deus. Vamos correr. E o segundo ponto de segredo para trazer o avivamento e a reforma junto para o povo de Deus é o segundo ponto, que os reformadores sintetizaram em somente. Por que eles falaram isso? Tem um porém. Em 431, o culto a Maria é proclamado pela Igreja Católica como certo. Em 787 depois de Cristo, o culto às imagens é declarado como algo certo. Em 933, a canonização dos santos é dado pela Igreja Católica. E a igreja vem a reforma mostrar, principalmente em 2 Timóteo, Paulo vai falar que só há um mediador entre Deus e os homens. Atos vai falar que só há um nome para o qual os homens podem ser salvos debaixo do céu. Meus irmãos, eu costumo dizer, por que somente Cristo? Porque não há outra opção. O apóstolo foi muito sábio quando falou, não há outro nome debaixo do céu a quem possamos ser salvos. Por que ele falou isso, meus irmãos? É só conhecer um pouco da história. Essa mídia tem mostrado para nós coisas erradas. Não existe outros homens se declarando salvadores na história da humanidade. Eu costumo dizer que Moisés pode ter sido o homem que entregou a lei. Maomé pode ter sido um grande homem de guerra. Confúcio pode ter sido um homem sábio. Buda, um homem iluminado. Mas só quem disse que é a vida, que é o caminho, que é a verdade é Jesus Cristo. Ele proclamou, se creres em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ninguém proclamou isso na história. Ele disse para os seus apóstolos e para os seus discípulos, se creres na minha palavra e crer naquele que me enviou, não entrará mais em juízo, pois já passou da morte para a vida, já passou. Não existe outra opção, somente Cristo é a salvação deste mundo. E eu falo isso nos debates apologéticos que eu participo. Porque isso não é muita exclusividade falar que Jesus é o único caminho? Sabe por que não é, meu irmão? Porque pega alguém na história que se diz Salvador. Não tem. Maomé é o grande líder islâmico, e gravem esse nome, porque esse homem tem passado e feito um pouco de estrago. Zakir Naik, ele é um dos grandes apologistas do islamismo, e tem passado em lugares cristãos dizimado. Mas eu creio no nome de Jesus que um povo como essa igreja, firmado em Jesus Cristo, não vai cair nessas heresias. E meu irmão, só quando você conhece a cultura islâmica bem de perto, sabe o que você percebe? É que Maomé é o grande profeta, Mohamed. Sabe o que ele fala no final da sua vida? É que nem ele sabia se Allah ia aceitar ele no céu. É isso aí. Você tem certeza que você vai confiar sua salvação em alguém que nem sabe se vai estar no céu? Maria, em Lucas 1, ela aparece orando pedindo um Salvador. Você vai confiar sua salvação em alguém que está pedindo um Salvador? Você vai fazer isso? Meus irmãos, eu costumo dizer que não tem outra opção. Jesus foi o único que falou que era a vida. Jesus foi o único que falou que representava o Pai. Jesus foi o único que disse, e os islâmicos gostam muito de dizer que Jesus em nenhum momento disse que era Deus, não. O que ele fala para os fariseus? Antes de Abraão existir, eu sou. Meu irmão, isso é muito maior de dizer que é Deus, sabe por quê? Porque o original eu sou é Yahvé. O que ele falou para aquele povo? Antes de Abraão existir, eu sou Yahvé, o Deus que os judeus adoram e proclamam, eu sou Ele, eu e o Pai somos um. Não houve outra pessoa na história fazendo isso. Não houve outra pessoa. Então, meu irmão, você só tem 4 opções. Se você percebe que tu é pecador e precisa de salvação, não tem outra opção. Você tem 4 alternativas. Letra A, repita comigo. Letra A, Jesus. Letra B, Cristo. Letra C, Cristo Jesus. E letra D, Jesus o Cristo. Escolhe. Escolhe aí. Te dá alguns segundos para glorificar a Deus e escolher quem você vai escolher para ser o autor da sua salvação.
Meus irmãos, e o terceiro que sintetiza o ensino desses homens que foram usados por Deus é somente a Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. Não precisa nem mais nada, né? Pela graça sois, e isso não vem de vós, é o quê? Para que ninguém se glorie pelas suas obras. Meu irmão, por que ainda é necessário falar de graça nos dias de hoje? Porque todos sabem aqui que eu sou professor do discipulado. E a minha turma de discipulado tem um período no curso, na sua grade, que a gente vai para a rua evangelizar. É o conteúdo prático dos discipulados. E nesse discipulado, o pessoal sai comigo para evangelizar e a gente faz alguns meios diferentes de evangelizar. E um dos que a gente fez, eu me assustei. A tristeza que me deu ver a situação que está, uma cidade que se diz mais de 50% cristã. É que a gente perguntava para as pessoas assim, meu irmão, de forma metafórica, se hoje você morrer, aí nem eu começava. E às vezes é crente, no ranço do catolicismo não sai. E ele fala assim mesmo. Eu perguntava, meu irmão, se você morrer hoje e você estiver indo para o céu e Deus te impedir para ir para o céu, o que você vai falar para Deus? Essa pergunta que a gente fazia. Não é, galera? E vocês tremiam. E eu que tinha que falar. Aí, meu irmão, as pessoas começavam a falar. É porque eu sou uma pessoa boa. É o melô das boas obras. Eu sou digno. Eu sou uma pessoa que eu não faço mal a ninguém. Ao ranço do catolicismo na sociedade. Meu irmão, sabe o que mais me impressionou? É que no final do assunto, quando a gente começava a conversar com a pessoa, aí você perguntava, minha irmã, você tem alguma religião? Ela dizia, tem. Qual? Sou evangélica. Estou mentindo, gente? Não é de igreja neopentecostal, não. É de igreja tradicional. Igreja tradicional. O cara falava que diante de Deus, se fosse parado, ia falar das suas obras. Meu irmão, é somente a graça de Deus, conquistada na cruz do Calvário. Ele imputou a sua justiça em nós. Ele conquistou tudo em sua vida e depositou em nossa conta. Eu costumo dizer que Jesus Cristo fez algo que ninguém tem coragem de fazer. Jesus Cristo, ele fez algo, vamos inferiorizar um pouco aqui. Imagine um irmão quando quebra alguma coisa. Existem dois irmãos. Um quebra alguma coisa, fez besteira. O que ele faz para se safar? Bota a culpa no... irmão faz isso. Mas, meu irmão, quando você faz alguma besteira, até no trabalho, se demora, o ímpio bota na tua conta um erro que ele fez. Só que você não vai ver ninguém fazendo alguma coisa boa e botando na conta de outra. Meu irmão, você teria coragem de trabalhar 30 anos, pegar todo o seu salário, seu fundo de garantia, e dar para alguém que não trabalha e não quer nada com a hora do Brasil? Você teria coragem de dar 30 anos de trabalho duro, seu fundo de garantia e outras coisas de aposentadoria? Você teria coragem de dar para alguém que não trabalha e não faz nada? Teria coragem? Mas Jesus teve. Jesus Cristo fez isso. Viveu 30 anos, sem pecado. Lutou, frente a frente com o diabo. Conquistou a graça de Deus. E no final da sua vida, na cruz do Calvário, Ele imputa todas as suas obras em nossa conta. Isso tem que ser lembrado. Meu irmão, você não é salvo por obras. Meu irmão, você não é salvo pelo que você faz na igreja, pelo que você evangeliza. Você é salvo pela graça de Deus. Se você está aqui é pela graça de Deus. Se você levantou a mão para aceitar Jesus é pela graça de Deus. Se você pode levantar a mão e dar glória a Deus é pela graça de Deus. Paulo diz que aqueles que se esquecem desses princípios caem da graça. Não queremos cair da graça nessa noite. Meu irmão, quando você vier no seu pensamento alguma coisa, trazendo aquela ideia de que você merece alguma coisa, repreende em nome de Jesus. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. Tudo o que temos foi conquistado por Jesus Cristo naquela cruz. E é por isso que nós temos certeza e garantia de salvação. Porque se fosse depender de nós, não sei. Mas por Ele, nós temos garantia de salvação. Ele conquistou, imputou em nós a sua justiça.
e nos prometeu vida eterna. Somente pela graça. A Igreja Católica nessa época pregava a compra de perdão. Não tem como comprar. A época da Igreja Católica pregava uma certa suscetividade familiar. O pai era alguma coisa na igreja, passava para o filho. Meu irmão, não adianta, você pode ser filho, irmão, marido, mulher de um grande homem de Deus. O que ele conquistou, perdão, o Hans, o que ele tem na vida dele, não vai passar para você. Não existe isso. Eu já ouvi muito essa historinha. Não, deixa minha mulher ir para a igreja que ela vai buscar por mim. Não existe isso. Não existe suscetividade, não existe compra. A graça de Deus é para cada uma pessoa, é individual. O seu pai, o seu marido, o seu esposo pode ser o grande homem de Deus, mas se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. Você pode passar 30 anos dentro da igreja, do lado do seu esposo, da sua mulher, ou dos seus pais. Se você não se arrepender, você não vai para a glória. A graça é individual. Somente a graça. Não tem compra de perdão. Não tem compra de cargos eclesiásticos. É somente pela graça. Conquistada na cruz do Calvário. Sem preço nenhum. Não é por obras para que ninguém se glorie. Mas a glória é de Deus. Porque foi Ele que conquistou. Meus irmãos, e a quarta, que define o trabalho de Lutero. Somente a? O que é isso? Romanos 1,17. O que Lutero leu ali? Por que aquilo despertou Lutero? E a história conta também que John Wesley, o grande avivalista da Inglaterra, também vivia da mesma forma que Lutero, inquieto porque não sabia sobre a salvação e queria ser salvo e não sabia o que fazer. A história conta que John Wesley leu os escritos de quem? Lutero. E leu Romanos 1,17. Esse versículo tem história. E ele lê a célebre frase: o justo viverá pela? O que ele está falando? Numa época que era comprado indulgências. Uma época que o perdão e a fé vindas da oração não eram valorizados pela igreja. O que ele está falando ali? É que a justiça de Deus, aquilo que declara o homem perdoado e inocente diante de Deus, ali é um termo forense. Essa justificação que é falada ali é um termo que fala que a justiça de Deus no homem, aquilo que faz o homem ser declarado justo e correto e sem nenhuma condenação, não provém de obras, mas qual é aquilo que conquista? Não conquista, mas se apodera da salvação é pela? Meu irmão, a fé é a coisa mais sublime que existe. Porque a fé você declara isso aqui, ó. Cristo, eu pelas minhas obras não tenho capacidade de ser salvo. Eu pelas minhas obras não tenho capacidade de chegar ao céu. Por isso, eu confio em Ti. Coloco a minha fé em Ti, na Tua obra salvadora. Meu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível entrar no céu. Meu irmão, tira isso da sua cabeça sobre as obras. Nada do que você faça, subir montanha, fazer jejum, querendo se autoflagelar, isso não vai te trazer mais graça diante de Deus. Porque tudo que Jesus conquistou, já foi conquistado. Quando você tenta colocar alguma coisa junto com o que Jesus fez, você está declarando isso aqui, ó, que a obra de Jesus não foi suficiente, precisa de mim. Você é louco de fazer isso, meu irmão? O que Jesus fez naquela cruz foi suficiente para redimir toda a humanidade. E quando você diz que tem fé em Jesus Cristo, você está dizendo assim para Jesus: Jesus, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho capacidade, mas o Senhor tem capacidade. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu sou fraco, mas o Senhor é poderoso. Quando você tem fé em Cristo, somente a fé, você está dizendo para Jesus: Senhor, eu confio na sua obra salvadora na cruz do Calvário. Meus irmãos, se um dia você for interrogado por algum dos meus discipulados, você não vai falar para ele que você, quando estiver diante dele, vai falar das suas obras. Você vai dizer mais ou menos assim: meus irmãos, realmente eu merecia estar no inferno. Merecia estar na perdição eterna. Mas pelo sangue de Jesus hoje eu sou salvo.
Se eu vou entrar no céu não é porque eu sou bom. É porque quando eu estiver entrando no céu, Deus vai ver em mim o sangue de Jesus me cobrindo. Eu tive fé apenas e criei em Jesus. Porque pelas minhas obras eu não pude. Mas criei que a missão dele e o que ele fez para mim foi suficiente. Somente a fé pode se apoderar da graça conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Nada que você faça, subir monte, fazer jejum com a intenção de se autoflagelar. Esses sacrifícios, o sacrifício já foi perfeito na cruz do Calvário. E tudo que você faz hoje é porque Ele te deu capacidade para fazer. É pela graça. E é a fé que se apodera dessa graça. E a última, meus irmãos. Depois de tudo isso, Lutero, grande estudioso, Calvino, Zwinglio, de sintetizar esses pontos. Primeiro, qual é? Somente? Depois? Somente? Depois somente a? Somente a? Eles pararam um pouco e viram que tão grande obra, a palavra de Deus perfeita, escrita por mais de 44 autores em 3 continentes, não se contradizendo. Uma graça maravilhosa e irresistível, que quando entra no nosso coração, uma fé que nos dá segurança de salvação. Esse homem chega no 5º e último ponto. Somente glória a Deus. Somente porque nessa época homens eram adorados, o Papa era adorado, é o grande pontífice, é o grande ponte entre o homem. Os santos eram adorados. Meus irmãos, vemos isso hoje nos dias. Esse movimento apostólico tem trazido me desculpe a expressão, lixo para o nosso meio. Apóstolos que são adorados. Homens que você vê o povo trazendo de joelho no altar. A gente não tem noção do que está acontecendo nesses movimentos apostólicos. Mas, meus irmãos, esses homens vieram dizer na Reforma Protestante que as Escrituras foram dadas por Deus. A graça salvadora veio por Jesus Cristo. A fé vem pela palavra de Deus pregada. A graça é por Ele. E eles vêm e terminam. Por tudo isso conquistado e tendo. Glória somente a Deus. E isso sintetiza também o louvor de Paulo em Romanos 11:33, quando ele, depois de receber grande revelação de Deus, falando da salvação, ele fala um hino de profundo louvor dizendo: ó profundeza da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem primeiro lhe deu para que lhe pedisse alguma coisa? Portanto, por Ele, para Ele, são todas as coisas eternamente. Amém? Não vai haver avivamento enquanto a glória não for somente de Deus. Deus não divide a sua glória com homens. Deus não divide a sua glória com cantores. Deus não divide a sua glória com grandes figuras. A glória pertence só a Ele, porque a salvação veio só dEle. A palavra é dEle. A fé é dEle. A graça é dEle. A glória é dEle. A glória é dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas, meus irmãos. Meus irmãos, eu fecho trazendo a importância desse dia. Que esses homens não precisaram pegar em armas. Não precisaram atirar em ninguém. Esses homens se botaram contra o maior sistema político, econômico, social e religioso de todos os tempos. Tentando trazer uma ilusão aqui, eu acho que é a mesma coisa que uma formiga se levantar contra o elefante. Mas, meus irmãos, eu venho trazer para vocês um dos ensinamentos da Reforma que nos trouxe. Para você, principalmente jovem que tem chamado. Uma situação está difícil no Brasil. A coisa está feia. Parece que não tem solução. Eu, particularmente, há um tempo atrás, eu fiquei meio desanimado. Falei, pregando. Mas quando você olha para a história, você vê
Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Suíça. Homens que só com isso aqui, meus irmãos. Só com isso aqui. Abalaram toda a história da humanidade. Dwight Lima Moody veio da roça. Mãe com mais de 7 filhos. Esse homem revolucionou os Estados Unidos. John Wesley foi expulso das igrejas. Mas com isso aqui, fez uma das maiores revoluções da história da Inglaterra. Meus irmãos, venho dizer para você que para ser um pregador desse evangelho, não tem que ser bom, porque o que você tem é pela graça. Basta ser fiel a isso aqui. Somente as escrituras. Isso aqui é a base da reforma. Meu irmão, a solução desse país não está nos políticos. A solução desse país está na palavra de Deus. Prega essa palavra, irmãos. Não fuja dessa palavra, irmãos. Come essa palavra de dia e de noite, meus irmãos. A solução que nós queremos, o avivamento que nós queremos, está aqui. No sola escritura. Somente a palavra de Deus. E meu irmão, eu tenho uma coisa para te dizer. Que com essa palavra na sua mão, ninguém vai te parar. Ninguém consegue parar o poder do evangelho. Meus irmãos, um dos lugares mais impermeáveis para a palavra de Deus, encerrando, que os maiores exércitos do mundo nunca conseguiram invadir totalmente. Inglaterra, a antiga Grã-Bretanha, deteve 1/3 de todo o território mundial na época do imperialismo. A cultura não conseguiu entrar na China. Tamanho era fechado aquele povo. Estados Unidos não conseguiu entrar. Mas agora dados saem. E a todos os anos se atualizam. Que a China, país de cultura sólida, de 1,5 bilhão de população, que não se rendeu a nenhum grande exército, está se rendendo a Jesus Cristo. Meu irmão, não tem comunismo, não tem islamismo, não tem socialismo, não tem marxismo. Onde a palavra de Deus entra, nada consegue parar. Onde a palavra de Deus entra, nada consegue deter. A palavra de Deus é poder de Deus nessa terra. E eu te digo que se ela estiver na sua vida, tanto poderosa para trabalhar nesse mundo, é poderosa para prosperar na sua vida. Essa palavra que tem invadido os lugares mais impermeáveis do mundo é a palavra pregada pelos reformadores. E como diz Salmo 1, bem-aventurado o homem que medita nela de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Aí o final fala: e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus.